Hoje, Menorá na TV recebe o vereador Marcelo Arar, da cidade do Rio de Janeiro. Ele é vereador pelo PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Ao longo já de 14 anos de mandato, Marcelo Arar já aprovou mais de 50 leis, entre elas algumas que atingem o seu dia a dia direto, como a que estabeleceu segurança presente nos bairros, iniciando por Copacabana, e ele vai contar como começou essa história. Ele também tem sido muito ativo na área da educação, tendo aprovado uma lei que exige um atendimento especial para as crianças com distúrbio autista. Talvez você nem saiba que essa lei existe. Outra lei que você provavelmente também não sabe que existe e é do Marcelo, é uma que instituiu artes marciais nas escolas municipais. Olha que coisa interessante. Mas não é obrigatória, é uma matéria eletiva, uma aula depois do horário nas escolas onde isso é possível, e está ajudando a socialização dos jovens, principalmente dos complexos, das periferias, das favelas, através da educação e da retidão que um professor de artes marciais pode oferecer. Se você não conhece ainda o Marcelo Arar, venha conhecer. Menorá na TV, entrando no ar mais uma vez. Marcelo, em primeiro lugar, é um prazer enorme conversar contigo. Prazer é todo Você mora no meu coração, eu tenho uma alegria grande de fazer parte da tua família, a família que você escolheu para você. Eu não tenho o mesmo sangue teu, mas a gente se ama como irmãos, e eu quero dizer a você que é uma honra, um prazer, uma alegria enorme ter você aqui comigo. Eu quero perguntar a você, antes de mais nada, por que você resolveu ser vereador, cara? Boa noite a todos. Obrigado aí pelo convite, Ronaldo. Eu sou teu fã, admiro muito o seu trabalho. Parabenizo pela Menorá, um dos maiores veículos de comunicação, principalmente voltado para a comunidade judaica, não só para a comunidade judaica, mas é um veículo incrível. Na realidade, a gente, quando entra para a política, a gente, de alguma forma, a gente quer ajudar a transformar o mundo, né? Pelo menos somar e poder fazer parte de alguma transformação. Então, diminuir injustiças e ajudar a melhorar a vida de todos. Me conta uma coisa aqui. Você vai para o quarto mandato? Eu tô no quarto mandato agora. Você vai para o quinto mandato? Se for da vontade do povo, do eleitor, vamos ser contemplados aí com o quinto mandato daqui a 2 anos, né? 2024 tem reeleição para vereador, né? Eleição para vereador e para prefeito. No caso, eu estou concorrendo à reeleição. Se for contemplado aí, se for da vontade do povo carioca, vamos para o quinto mandato. Ô Marcelo, eu tenho reparado, eu acompanho o teu trabalho, e eu tenho reparado que você está atuando e beneficiando uma porção de grupos da sociedade do Rio de Janeiro, principalmente o pessoal da área esportiva, o pessoal do jiu-jitsu e outros setores também. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente. Nós conseguimos incluir as artes marciais nas escolas do município, né? Não em todas, mas em algumas. O objetivo é que a gente consiga levar para todas as escolas da rede municipal. É a maior rede do mundo, praticamente. São quase 2.000 escolas municipais aqui na nossa cidade. E você sabe a importância do ensino das artes marciais, não só as técnicas e atividade física, mas um pouco da filosofia. Você também é faixa preta, se eu não me engano, foi aluno do Cássio, não foi, Ronaldo? Você falou Eu fui aluno, na verdade, eu fui aprendiz, mais do que aluno, do meu queridíssimo João Alberto Barreto, então, muito vivo ainda, um homem espetacular. o João Alberto. E eu me lembro, Marcelo, quando eu fui voluntário na Guerra dos 6 Dias, em Israel, eu fui conversar com o João Alberto, porque meus pais, obviamente, queriam que eu ficasse por aqui.
E o João Alberto me orientou, me deu a maior força e foi importantíssimo para mim, principalmente naquela tomada de decisão, naquele tempo lá, já há mais de 50 anos, cara. Impressionante. Então, o João Alberto Barreto foi meu mestre, eu vivia na academia dele, assim como você em outra, e o jiu-jitsu para nós todos é algo que a gente não esquece. O João Alberto Barreto, ele foi aluno direto aí do Hélio Gracie, bebeu água da fonte. O João Alberto é uma lenda viva, tem uma história espetacular que eu acompanhei desde os 6 anos de idade, e com 13 anos eu caí na academia dele e foram mais de 30 anos me divertindo e divertindo os outros. Mas vamos voltar aqui para a história da tua vida, que eu acho que é mais importante nesse momento do que a minha área. Mas levar o jiu-jitsu para as escolas é fundamental. Isso. Porque a arte marcial, a arte suave, o sujeito aprende a se defender, aprende a não querer brigar na rua, aprende a ser solidário com os amigos e até com as pessoas que precisam, que eventualmente nem conhecem e que esbarram pela rua. E mais do que tudo isso, o aluno que pratica o jiu-jitsu, ele honra o professor dele. Como nós honramos os nossos mestres, você os teus e eu os meus. Mas vamos falar de você. Além dessa área esportiva do jiu-jitsu, o que você tem feito? A gente tem, então, só finalizando aqui o projeto Escola de Lutas, na realidade, a gente não conseguiu incluir como matéria obrigatória, né, porque isso é um tema a nível federal. No caso, o Ministério da Educação, o MEC, ele pode tornar uma disciplina obrigatória, mas eu consegui no currículo extraturno, vamos dizer assim, como matéria opcional. Não só o jiu-jitsu, como artes marciais, aí tem Muay Thai, capoeira, wrestling, judô, e sempre importante, como você acabou de falar, passando essa filosofia da ética, da disciplina, do respeito, a superação de obstáculos, principalmente o espírito esportivo, ter perseverança, gana e disposição para ganhar, mas também ter humildade e entender que na vida nem sempre a gente leva tudo, nem tudo é vitória, vamos dizer assim. Então, isso são ensinamentos do mundo das lutas. E eu acho que também não deixa de ser uma forma de combater o bullying, de dar a autoconfiança para a criança, e principalmente também respeito aos professores. A gente tem regiões da nossa cidade, principalmente as regiões mais fragilizadas, onde são áreas conturbadas, esquecidas pelo poder público. A gente vê ali que tem crianças que precisam de uma atenção, que a família não conseguiu abraçar, não conseguiu educar de uma forma ideal, e está ali a academia, está o professor ajudando na educação dessa criança, levando em conta que o mundo das lutas, as artes marciais, não é apenas atividade física, mas tem toda aquela filosofia milenar, né? Principalmente vindo do Oriente, do respeito, da educação e da disciplina. Então a gente conseguiu incluir isso no sistema de educação no município, em algumas escolas, mas o nosso sonho, com o apoio do prefeito Eduardo Paz, também do secretário de Fazenda Pedro Paulo, secretário de Educação Ferreirinha, é conseguir levar para todas as escolas, né? Foi uma lei aprovada na legislatura passada, mas que a gente está conseguindo implantar agora. Você trabalhou com muito afinco para dar um calço às famílias dos meninos e meninas que são autistas. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito desse teu trabalho. Então, Ronaldo, na nossa sociedade, no mundo atual, a gente vê que cada vez mais existem crianças com uma certa vulnerabilidade, com algum tipo de, vamos dizer assim, algum tipo de pequeno distúrbio, seja o autismo, seja um déficit de atenção em alto grau, entre outros distúrbios, outros déficits que acabam dificultando muito na educação e na criação dessa criança. Então, eu aprovei uma lei onde essa lei sinaliza e
e determina que a Secretaria de Educação tenha um núcleo voltado para as crianças com autismo, com déficit de atenção, que é um caso de saúde também. Muitas vezes o professor ali na sua faculdade, na sua formação, não tem um conhecimento, porque ali a educação ela tem que caminhar junto com a saúde, porque esses casos são casos de saúde, um psicólogo, um psiquiatra para poder receitar um remédio. Na nossa época, na época dos nossos pais, o autismo, o déficit de atenção, entre outros distúrbios, eles não eram ainda muito entendidos pela sociedade, não tinham estudos aprofundados, e às vezes a criança era vista como displicente, vagabundo, ovelha negra, que não queria nada, e hoje em dia a gente tem estudos que conseguem entender que ela tem dificuldades, não porque ela quer, são realmente dificuldades, mas que podem ser controladas, podem ser diminuídas ou amenizadas através de acompanhamento e medicação. E o que foi que você fez objetivamente como vereador para dar calço a esse povo? Eu consegui que as provas na rede municipal de educação, através de uma lei de bioautoria, tivessem mais tempo para as crianças com autismo e déficit de atenção. Hoje em dia, já 5% das crianças têm algum tipo de distúrbio, e na rede municipal elas já estão tendo um acompanhamento e podem ter um tempo extra para concluir os seus exames, né? Vamos dizer assim, diminuindo um pouco o prejuízo que essas crianças teriam na hora de exame e na sua caminhada no ano letivo. Ô Marcelo, eu tenho visto também que você não consegue, porque faz parte do teu ser, abandonar aquela motivação que você tem com as festas. Conta um pouquinho para a gente como é que funciona esse setor para você, que na verdade foi o setor que te colocou em evidência e que deu a você um grande número de companheiros, de amigos, de pessoas que gostam de você e que te deram calço num primeiro momento para que você pudesse catapultar a tua vida para dentro da Câmara dos Vereadores, o que a mim me deixou muito feliz. Ronaldo, na realidade, a minha profissão, né, no caso, antes de eu exercer a função de vereador, já com mais ou menos os 18 anos de idade, me tornei produtor de evento e durante muitos anos, até hoje, eu faço esporadicamente alguns eventos e sempre foram eventos muito grandes que me deram a oportunidade de conhecer milhares de cariocas de diferentes classes, com diferentes anseios e de personalidades diferentes. Então eu comecei a conhecer, vamos dizer assim, milhares de tipos de cariocas em sua essência e também as suas demandas. Esse universo gigante, sem dúvida, facilitou a minha entrada na política, esse universo gigante no qual eu tinha acesso através dos meus eventos. E eu faço esses eventos até hoje, ou no Espaço Hall. Acabou que a minha política é um pouco voltada para o entretenimento. Eu acredito que o entretenimento e o turismo são as grandes vocações do nosso município. Então, na Câmara, eu sempre tento dar o máximo de apoio a esse segmento do turismo, do entretenimento, tudo isso que faz parte um pouco do universo carioca. Também, na Câmara Municipal, fui um grande entusiasta dos blocos, né? Que hoje não são mais apenas aqueles blocos tradicionais, com marchas de carnaval. Hoje já tem os megablocos, que de uma certa forma dimensiona a nossa cidade na época do carnaval, atraindo turistas de todos os cantos do Brasil e até do mundo. Fui um grande incentivador desses megablocos. No centro da cidade, eu fui responsável por construir também a colocação de blocos de grandes artistas a nível nacional, como a Ludmilla, como a Anitta.
E nossas digitais hoje estão no Carnaval de Rua do município do Rio de Janeiro, que é uma coisa absurdamente grande. Hoje em dia o Carnaval de Rua da nossa cidade chega até a ser maior que o de Salvador, que historicamente sempre teve um Carnaval de Rua muito ativo. Fala um pouquinho mais para a gente dos nichos onde você tem atuado. Eu tenho atuado, como eu falei, no mundo das lutas. Na área da segurança pública, eu sou idealizador do projeto Rio Mais Seguro, né? Primeira vez Conta a um municipalidade. pouquinho para a gente o que é isso exatamente. A primeira vez que a municipalidade realmente deu apoio à segurança pública foi através do projeto de minha autoria, o Rio Mais Seguro. A gente começou em Copacabana, né? O nosso grande argumento para começar esse projeto em Copacabana é porque é um bairro que representa a nossa cidade no país e no mundo inteiro. É um bairro também com o maior número de idosos do Brasil, quase 70 mil pessoas acima de 60 anos, moradores do bairro de Copacabana. Apesar de você estar super bem, super jovem, você é um morador do bairro de Copacabana também, mas você não está nesse segmento dos idosos, você é um jovem experiente. Rapaz. Não, você é um jovem. Eu sou mais do que idoso. Você é um jovem experiente, cheio de disposição. Então, mas é bom ser idoso. É muito bom. A gente une a experiência, a vontade de fazer que não acaba, e aí a gente consegue fazer uma opção de coisa legal. E a gente conseguiu botar, a prefeitura conseguiu viabilizar um efetivo que, de uma certa forma, diminuiu a criminalidade do bairro. São aqueles policiais de colete, né, de colete azul, e eles recebem para trabalhar em sua folga, mas recebem do município. Então, acaba que a função da segurança pública é historicamente exercida pelo governo do Estado, mas, nesse caso, a prefeitura dá um apoio ao governo do Estado. Então, foi realmente um grande gol que o nosso mandato fez na área da segurança pública. E a gente acompanha esse projeto até hoje. Então, vamos lá. Você atua na área do esporte, na área da saúde, na área da segurança pública. O que mais que você andou fazendo por aí? Uma das nossas leis que tem mais apelo, né, que eu vejo que está mais na boca do povo, aí, que o cidadão carioca sempre aprovou muito essa lei, foi a proibição do reboque com a presença do proprietário. No caso, se o carro está estacionado num lugar que não é permitido, se o proprietário aparece com a sua chave, não há necessidade do reboque levar, porque o proprietário, com a sua própria chave, pode retirar o carro. Não isenta ele de pagar a multa ou de nenhuma penalidade, mas ele não perde o seu carro, né? Não tem todo aquele drama dele ir para casa sem o carro e depois ter que ir no pátio, pagar a diária e aquele blá blá blá. O pessoal que reboca respeita essa lei, Ará? Respeita. O funcionário público que não respeitar essa lei, inclusive, ele pode ser penalizado e dependendo ali da situação, se ele repetir esse tipo de infração e não respeitar a lei, inclusive ele pode perder a sua matrícula. Explica direitinho como é que funciona isso. Se o carro estiver em cima do reboque e o dono chegar, o sujeito tem que baixar o carro. É isso? É uma lei muito popular que é respeitada pelo governo do estado, pela prefeitura. O que mais que você anda fazendo por aí, cara? No caso, só para finalizar aqui, teria que ser o motivo da remoção, teria que ser do carro estar estacionado em um lugar impróprio. Então, essa lei ela não se aplica se o cara for pego na lei seca ou se o carro tiver É só mal estacionado, e aí, de repente, aparece o reboque e, ao mesmo tempo, aparece o dono do carro. E aí ele consegue tirar o carro através da tua lei, sem que seja rebocado, ainda que ele pague multa, que ele pague todas as penalidades que ele precisa pagar. Isso. Quantas leis você fez nesses anos todos, Marcelo? Quantas leis? Você lembra? Umas 50 leis nós fizemos. Ô Marcelo, qual é a maior dificuldade que um vereador encontra para poder desenvolver o trabalho dele? Quando o prefeito sanciona nossas leis, ela é cumprida, ela é mais fácil de ser cumprida, né? Quando ele não sanciona, a lei é promulgada e continua valendo. Mas quando
o prefeito ele sanciona a lei, ela é mais fácil de ser respeitada. Eu acho que a maior dificuldade da maioria dos vereadores é quando ele não tem uma boa relação com o Poder Executivo. É difícil dele colocar em prática as suas vontades e a demanda do povo. Aí acaba que vira aquele parlamentar que nunca faz nada, mas é bom de dar porrada no Poder Executivo, que não é meu caso. Minha prioridade é atender as demandas do povo. Para mim, isso é muito mais importante do que você ficar atacando o Poder Executivo, que no final ninguém ganha, nem você, nem o povo, nem o Poder Executivo. Então, eu sempre tento construir uma boa relação para que as nossas demandas sejam atendidas. Eu estou com uma boa relação hoje em dia com o Poder Executivo e conseguimos levar inúmeras melhorias para a comunidade da Rocinha, principalmente na área esportiva. Conseguimos um campo incrível no alto da comunidade, um lugar totalmente esquecido, de difícil acesso, onde milhares de jovens ali não tinham lazer, nenhuma prática esportiva. Então conseguimos fazer um campo de futebol society ali, uma revitalização, que é um campo que não perde para nenhum clube do Rio de Janeiro, que atende moradores da comunidade. Ô Marcelo, você impressionou a judeus e não judeus quando você chegou pela primeira vez à Câmara dos Vereadores, como vereador eleito, e usava um quipá na cabeça para poder entrar no plenário e fazer o teu trabalho. Conta para a gente essa história do quipá, que é o solidel que os judeus usam cobrindo a cabeça. O Marcelo Ará fazia isso comumente quando entrava no plenário. Conta para a gente que história é aquela. Geralmente na Câmara Municipal eu costumo usar o quipá. Antes de chegar na Câmara, né? Nós já estamos aí no quarto Você mandato. ainda usa? Uso, sempre uso. Antes de chegar na Câmara, tentamos uns 10 anos, né? Demorou, não foi fácil chegar na Câmara. Nós perdemos uma eleição, perdemos 2 eleições. Acabou que entramos como suplente após a segunda derrota. Enfim, foi uma caminhada árdua. Em determinado momento eu fiz uma promessa. Eu sempre fui muito religioso, sempre gosto de conversar com Deus e sempre fui muito ligado na minha religião. E falei, conversando com o Criador, o dia que eu emplacar essa conquista, eu não vou esquecer que teve grande participação do Senhor, eu não vou poder esquecer o quipá, né? Porque o quipá, na realidade, entre inúmeras outras coisas, ele nos faz sempre lembrar do Criador, que tem uma força espiritual que está acima da gente, que comanda tudo. Então, ali eu sempre uso o quipá e eu acredito que me dá força, que me dá energia e que abre meus caminhos e me deixa linkado com o cara lá de cima sempre. Ô Marcelo, eu não sei se você sabe, eu quando entrei na Câmara dos Vereadores, havia um vereador que não gostava de judeus. Eu também não gosto de judeus, eu prefiro as judias. Mas, na verdade, o que acontece ali com aquele camarada? Se chamava Wilson Leite Passos, e eu tive problemas com ele quando eu presidi a Federação Israelita. Nós tivemos disputas judiciais, um contra o outro, por força de verborragia anti-judaica dele. E quando eu entrei na Câmara, eu avisei a ele, na frente de vários companheiros nossos, porque nós éramos, por acaso, olha que coisa maluca, de partidos coligados. Então, houve uma reunião dos nossos 2 partidos e eu avisei a ele, olha, se você subir na tribuna e falar de judeu, como você tem feito quando eu não estava aqui presente como vereador, eu vou te arrastar lá de cima. E eu passei 4 anos tranquilo, porque ele entendeu a mensagem e eu estava bem disposto a dar umas porradas nele se precisasse mesmo. Eu quero saber de você se você tem encarado o antissemitismo na tua vida, principalmente na tua vida parlamentar. Não, eu nunca encarei assim antissemitismo. Eu tive um episódio, eu nunca comentei com ninguém, mas na praça, eu nomeei uma praça em Copacabana, né? A Praça Simão Pérez.
Certo. que já foi prêmio Nobel da Paz, e a gente fez uma lei. E tiveram alguns vereadores, que eu não me recordo o nome, que não ficaram muito felizes com Você, por acaso, com foi esse vereador ao movimento. mesmo tempo que o Babá? Fui naquele. Provavelmente esse é um que não deve ter ficado feliz, Não, ele não porque ele estava. andou queimando a bandeira de Israel aí em algumas Né, não, oportunidades nesse na momento ele rua. não estava. Nesse momento ele não estava na Câmara, no momento da nomeação da praça. Sim, mas que Mas tipo de problema você teve? não, tinham pessoas que estavam questionando. Dentro da Câmara, através do Não, plenário, é, com discursos ou não, só com você? não, não, nos bastidores teve um ou outro, teve um outro movimento, porque a história do Shimon Peres se confunde com a história de Israel, e a gente sabe que é uma história de luta, uma história, mas uma luta legítima, uma história de guerra, mas uma guerra de quem sempre buscou incansavelmente a paz e defendeu o Estado de Israel ali. Então, pessoas que não conhecem essa história, a fundo, os leigos não entendem direito, que foi uma vida que passou por inúmeras guerras, mas sempre guerras por sobrevivência. E eu lembro que quem me ajudou nisso, por incrível que pareça, foi a Marielle. Eu não posso deixar eu não posso não Deixar de pontuar. citar esse fato. Porque foi uma atitude nobre dela. Eu expliquei um pouco de Shimon Peres para ela, de quem ele era, um pouco da história dele, das inúmeras conquistas, do diálogo que ele teve ali. Isso, O Shimon Peres era o cara ligado ao Rabin, muito ligado. Era como se fosse um segundo. Inclusive, existe um filme do Shimon Peres na Netflix que conta a história da vida dele, mas você fez o que você tinha que fazer, fez o teu papel, e eu queria te sugerir, como eu já falei com você pessoalmente outro dia, eu quero que você irmane as cidades de Jerusalém com o Rio de Janeiro, de Tel Aviv com o Rio de Janeiro, porque é importante que os cariocas saibam que eles têm irmãos em Israel. O samba brasileiro em Israel é alguma coisa que você escuta quando você entra em qualquer tipo de ônibus de transporte público. As pessoas adoram o futebol brasileiro em Israel, a música brasileira, Tom Jobim, enfim, os poetas brasileiros são amados em Israel. O israelense médio, ele é apaixonado pelo Brasil. Então, eu acho que esse teu trabalho é fantástico. Você está de parabéns. A capoeira, dizem que hoje em dia é muito forte em Israel, e é uma luta que começou aqui no Rio de Janeiro e também em Salvador. Enfim, é uma luta que as origens são africanas, mas a grande divulgação e ela se aperfeiçoou muito no Brasil. E a gente tem aí o mestre Camisa que exportou para Israel, e hoje a capoeira em Israel é muito atuante. Você já foi a Israel, Marcelo? Eu já fui, se eu não me engano, fui 4 vezes, 4 ou 5 vezes a Israel. Outro dia a gente estava conversando sobre a importância do Muro das Lamentações. Uma das 5 vezes que eu fui para Israel, umas 3 foi direto para o muro. Marcelo, me conta aqui, como é que você se relaciona com os teus companheiros de Câmara dos Vereadores? Que hoje são 52, não é isso? São 51. Ou 55? São 51 vereadores. Como é que você se relaciona com os outros 50 vereadores? Eu tenho uma relação muito boa com todos, não tenho nenhum desafeto, e na realidade a Câmara Municipal acaba sendo um espelho da sociedade carioca, né? onde ali cada um foi eleito por parcela da sociedade. Então, por incrível que pareça, não existe tanta concorrência, porque existe um pouco, mas acaba que cada um também representa uma região da cidade ou uma parcela, um segmento de determinado grupo. Então, ali cada um tem seu espaço. É lógico que tem um ou outro que se bicam, mas graças a Deus eu não tenho muitos concorrentes. Então, eu caminho de forma tranquila e legítima. As bandeiras que eu costumo, as bandeiras que eu atuo, pouquíssimos vereadores atuam. Então,
pelo menos eu me dou muito bem com os 50 vereadores, sem exceção, me dou muito bem com todos. Infelizmente, não é todos que podem ter esse mesmo discurso que eu, porque às vezes, principalmente aqueles vereadores que atuam em determinada região, eu atuo mais por segmento, né? Determinada região, né? Às vezes a gente tem 2 vereadores que estão ali atuando, por exemplo, no bairro de Bangu, se eu não me engano, tem uns 6 ou 7 vereadores, então nem sempre a relação deles tem muita harmonia. Se bem que nessa legislatura é um grupo tranquilo, eu acho que não tem problema entre eles. Eu te fiz uma pergunta logo no começo da nossa conversa. Como é que o que você achava que era a coisa mais complicada na profissão de político profissional, de vereador? E agora eu te pergunto, o que é que você tem prazer de fazer? O que é que te dá alegria? O que é que te dá a sensação de que você faz gol dentro da Câmara dos Vereadores? Qual é a forma pela qual você se sente realizado fazendo o trabalho ao qual você se propôs? Não, quando a gente vê que um projeto que você pensa, né, você visualiza e lá na frente ele se concretiza, é algo muito satisfatório. Esse projeto dos policiais militares foi um projeto muito difícil de implantar. Foram quase 2 anos para eu conseguir fazer um link e um canal para que a prefeitura pudesse pagar o policial para trabalhar em suas folgas. Isso eu tive que fazer um link da Secretaria de Fazenda do município com a Secretaria de Fazenda do Estado e com a folha salarial da polícia. Então, quer dizer, 2 anos de articulação para conseguir que a minha ideia se concretizasse. Foi concretizada. Hoje tem 30, 40 policiais que recebem da prefeitura. Nunca tinha acontecido isso antes. Recebem em suas folgas, além do seu salário como policial militar, que é pago pelo governo do Estado. Quando a gente conseguiu que algumas escolas da nossa cidade começassem a ensinar lutas, foi uma grande vitória. Logradouros públicos que eu tive a oportunidade também de nomear, às vezes até as pessoas brincam, nomear logrador público e tal, desmerecendo um pouco. Então, os vereadores têm... Não, mas olha só, isso é muito importante, ainda que tenha gente que acha que não. Porque alguém que fez alguma coisa em vida por outras pessoas ou por muita gente, é preciso que seja lembrada. Agora, eu achava o seguinte, vou te dizer o que eu penso. Quando uma placa de rua ela é elencada com o nome de alguém, deveria se escrever embaixo 3 ou 4 linhas de quem foi aquela pessoa, o que ele fez na vida. Então é uma sugestão que eu quero deixar para você. Eu acho muito importante isso. Acho muito importante. Hoje em dia eu vejo muito pouco. Tem algumas placas que a gente chama dos pirulitos, né, azuis, tem toda esquina da cidade. Um ou outro explica ali a nomenclatura da rua, quem foi. Eu acho isso de extrema importância. Não sei se existe uma lei, vou pesquisar, acho que não existe, para você explicar um pouco. Porque ali a gente está falando, Ronaldo, está falando da história. Então você não pode desmerecer a história. A gente tem que saber de onde que a gente veio, o que aconteceu antes da gente chegar. Enfim, um país que não tem história, um povo que não tem história é um país, uma cidade. Não tem futuro. Não tem futuro. Não tem futuro. E quando você nomeia ali as ruas, você acaba que também você valoriza a história do lugar onde a gente mora, né? Sem dúvida nenhuma. Como é que vai o papai Alberto? Tá tudo bem, graças a Deus. Andando muito, não que nem você, do Leme ao Pontão do Leblon, mas do Pontão ao Arpoador, ele vai. Eu gosto muito de andar com ele. Eu bato grandes papos com teu pai, sou admirador dele. E a tua mãe, como é que ela vai? Tudo certo, graças a Deus, todos bem. Maravilha. Quais são os próximos passos do vereador Marcelo Ará? Vamos tentar aí daqui a 2 anos a reeleição, continuar trabalhando aí pelo povo carioca e fazer com que meus projetos cada vez
fiquem com mais corpo dentro da cidade, que é o Rio Mais Seguro, na área da segurança pública. É uma área que eu atuo muito e que, de alguma forma, a gente tenta diminuir os abismos e as diferenças sociais da nossa cidade. É Rocinha, que é a maior favela da América Latina, a maior comunidade praticamente do mundo ali, são mais de 100 mil Você moradores. diria que hoje moram lá 500 mil pessoas? Não, se eu não me engano, moram 100 mil, eu acho, 620 mil. É uma cidade aquilo ali. Dizem que tem 500 mil pessoas lá. Não, 500, eu não sei. Não, 500 não, mas 100 mil tem. 100 mil tem. É muita gente, né? É, muita gente. Agora, Marcelo, eu vou te fazer uma pergunta que sempre sempre me assaltou essa dúvida. Por que é que nas favelas do Rio de Janeiro, e eu vou dar exemplo das favelas, principalmente de Copacabana, o município não dota essas áreas de esgoto e de água potável para todo mundo? E as valas a céu aberto continuam abertas. Ronaldo, essa função ali do esgoto e da água... Não, isso era coisa da SEDAI. Mas a SEDAI hoje foi privatizada. Agora eu pergunto, se a prefeitura quiser, ela não consegue? Foi privatizada, mas é uma concessão e quem controla essa concessão é o governo do Estado. É como se a gente estivesse falando da segurança pública. Eu não estou dizendo que a prefeitura não pode ajudar. Até pode ajudar, mas por lei, né, quem toca... Eu acho que se você se preocupasse com isso também, você iria fazer um gol de bicicleta para toda aquela gente que vive nas favelas do Vidigal, do Pavão, do Pavãozinho, da Babilônia, do Chapéu Mangueira, que cercam Copacabana e Ipanema, Leblon, como a Rocinha também, você acaba de citar que você trabalha muito por eles, e eu tenho a certeza absoluta que se você se encaminhar por essa linha, você vai ter ganhos não só sociais, de ver as pessoas vivendo melhor, como ganhos políticos também. Pensa nisso. Com certeza, Ronaldo. Olha só, quero dizer a você que nós estamos encerrando a nossa conversa. Quero deixar um beijo para você, que você, para mim, é como se fosse meu sobrinho. Você é amigo dos meus filhos. Eu quero dizer a você que seus pais são meus amigos de longuíssima data. Sua tia foi minha primeira namorada. Quero mandar um beijo para ela. Não a vejo há muitos e muitos anos. E quero dizer a você que você tem a palavra para que você possa se despedir de todos aqueles que passaram por aqui, que foram muitos e que quiseram te ouvir e que continuam te ouvindo. Ronaldo, mais uma vez te agradeço o convite, eu fico lisonjeado por estar aqui, bater esse papo contigo, um carioca da gema de essência, conhecedor de inúmeros assuntos da nossa cidade, do nosso país. Na realidade, considero uma enciclopédia. É sempre bom conversar contigo, não só em uma live, mas principalmente informalmente, que eu te bombardeio de perguntas, porque você é um cara que estudou muito, né? Um grande advogado que sempre estudou muito, principalmente assuntos também ligados ao judaísmo. E eu sou um apaixonado por história, né? Não é à toa que eu nomeei tantas ruas aqui na nossa cidade através de projetos de lei. Então eu adoro bater um papo contigo, te agradeço aí o carinho pelo convite, eu estou à disposição para outras oportunidades como essa. Agradeço aí aos nossos seguidores que vieram nos prestigiar e eu continuo aí minha luta, minha caminhada, tentando construir uma cidade mais justa, uma cidade melhor para se viver. E mais uma vez aqui pontuando que sou seu fã e fã da Menorá também. E é um prazer enorme bater esse papo contigo. Muito obrigado. E a gente volta. Eu vou mandar essa live para você pelo teu Instagram, para que você tenha e use quando você precisar ou quiser. E quero te agradecer de coração essa presença por aqui conosco. E agradecer também a todos aqueles que passaram por aqui, os que ficaram, os que ouviram o Marcelo. E depois aqueles que não conseguiram nos assistir, podem nos assistir ou através do meu Instagram ou através do Instagram dele. Marcelo, um beijo, querido. Tamo Fica junto. com Deus. Obrigado, Ronaldo. Tudo de bom para você.
E chegamos ao fim de mais um Menorá na TV. Na quinta-feira que vem, às 10 horas da noite, aqui no canal 6 da NET Rio, temos um novo encontro, ou nos dias e horários que você já conhece e pode nos assistir. Nos vemos lá!